Ela foi amante do rei. Agora está se apaixonando pelo filho dele. Lyra guardou esse segredo durante semanas. Enquanto ensinava Kael a sobreviver no ninho de víboras da corte, enquanto transformava um bastardo das ruas no rei que Eldamar precisa, ela escondia a verdade mais perigosa de todas. Ela foi confidente, conselheira, e por 2 anos, amante do rei Tarian. Mas agora, nos encontros secretos destinados a instruir o jovem rei, algo impossível está acontecendo. O fogo rebelde de Kael, sua humanidade selvagem, sua recusa em se tornar o que seu pai foi, tudo isso está despertando sentimentos que Lyra jurou nunca mais sentir. E aqui está a parte que pode destruir o reino. Quando as mãos dele se tocam durante uma lição tarde da noite, quando os olhares duram mais do que deveriam, quando Kael sussurra seu nome de uma forma que Tarian nunca fez, Lyra percebe uma verdade aterrorizante. Ela está traindo a memória do homem que amou, se apaixonando pelo filho dele. Mas antes de descobrirmos se esse amor proibido vai salvá-los ou destruí-los, me conta, de que cidade você é? Quero saber onde estão os fãs desta saga épica. Esta é a continuação da história de Kael. Se você não viu a primeira parte, corre lá no canal, mas pode assistir essa de qualquer forma, porque essa aqui é sobre desejo, traição e escolhas impossíveis. Aqui está o que você vai descobrir. O segredo devastador que Lyra escondeu de Kael desde o início. Espadas cruzadas, como eles sobrevivem ao Duque Corvain quando ele descobre a verdade. Chantagem brutal de Lady Selene que força decisões impossíveis. O momento em que Lyra finalmente admite seus sentimentos. E o preço que pagam por isso. Se o amor entre eles vai fortalecer o reino ou rasgá-lo em pedaços. Porque aqui está a verdade que ninguém quer admitir. Quando você ama o filho do homem que já amou, quando cada toque parece uma traição mas cada momento separados é agonia. Quando o reino inteiro depende de vocês manterem a cabeça fria mas tudo que querem é se render. Não existe escolha certa. Só existem consequências. Curta agora se você quer ver se Lyra e Kael sobrevivem a esse amor proibido. Se inscreva e ative o sininho porque essa saga está só começando, e os próximos capítulos vão ser insanos. E me responde nos comentários. Lyra deveria ter contado a verdade desde o início? Ou o amor deles só é possível porque começou com segredos? Prepare seu coração. Porque essa história vai te partir, e depois te recompor de um jeito completamente diferente. A jornada começa agora. A semana após a coroação foi um turbilhão de reuniões intermináveis e decisões que Kael mal compreendia. Ele sentava no trono de ferro rodeado por conselheiros que falavam em códigos políticos, nobres que sorriam enquanto escondiam facas, e expectativas que pesavam mais que a própria coroa. Cada noite ele voltava para seus aposentos exausto, sentindo-se mais impostor do que nunca. E cada noite, Lyra aparecia. Mais uma vez ela disse, sua voz cortante como aço na quietude dos aposentos reais. Era quase meia-noite, e ela estava sentada do outro lado da mesa onde mapas e documentos se espalhavam como um campo de batalha de papel. Leia o decreto do Duque Corvain e me diga o que ele realmente está pedindo. Kael passou a mão pelo rosto, cansado. Ele pede permissão para fortalecer as defesas da fronteira norte contra possíveis incursões de Cartis. E o que isso significa de verdade? Que ele quer mobilizar suas tropas sem ser acusado de traição. Kael jogou o pergaminho na mesa. Não é exatamente sutil. Não precisa ser. Ele está testando você, vendo se você é forte o suficiente para negar. Lyra se levantou e caminhou até a janela, suas saias de seda roçando o chão. Ela usava menos adornos à noite, sem as joias elaboradas que vestia durante o dia, sem a armadura social da corte. Apenas um vestido simples de veludo escuro que acentuava cada curva de seu corpo. Kael se pegou olhando e rapidamente desviou o olhar. E se eu negar, ele vai considerar um insulto, Kael disse, forçando-se a focar. E se eu aceitar, estarei dando permissão para ele reunir um exército na minha fronteira. Exato. Então qual é sua jogada? Kael pensou. 3 semanas atrás, sua maior decisão era qual beco usar para fugir da guarda real. Agora ele estava jogando xadrez político com a vida de milhares. Eu dou permissão, mas envio meus próprios homens para auxiliar nas defesas. Assim ele não pode mobilizar sem que eu saiba exatamente o que está fazendo. Um sorriso genuíno tocou os lábios de Lyra. Muito bem. Você está aprendendo. Estou odiando cada segundo disso. Bom,
O dia que começar a gostar é o dia que se tornará perigoso. Ela se virou, apoiando-se no parapeito da janela. A luz da lua atrás dela criava uma silhueta que fez algo apertar no peito de Kael. Tarian adorava o poder. No final, foi o que o destruiu. Era a primeira vez que ela mencionava o rei morto dessa forma, pessoal, íntima. Kael inclinou-se para a frente. Você o conhecia bem. Muito bem. Algo passou pelo rosto de Lyra, rápido demais para Kael identificar. Ele foi meu mentor. Me ensinou tudo sobre política, sobre poder, sobre como sobreviver quando todos querem te ver cair. Só isso. Kael não sabia por que perguntou. Talvez fosse a hora tardia, ou o vinho que haviam compartilhado, ou simplesmente a curiosidade de entender essa mulher que controlava tanto de sua vida. Lyra ficou muito quieta. Quando falou, sua voz estava mais baixa. Não. Não foi só isso. O silêncio que se seguiu foi carregado, pesado com significados não ditos. Kael sentiu algo mudar no ar entre eles, uma tensão diferente daquela das lições políticas ou dos debates sobre estratégia. Algo mais primitivo, mais perigoso. Vocês eram. Ele não terminou a pergunta. Amantes. A palavra saiu simples, sem remorso. Por 2 anos, antes dele adoecer. Antes de você aparecer e eu perceber que havia algo mais importante que meus próprios desejos. Kael não sabia como se sentir sobre aquilo. A ideia de Lyra nos braços de Tarian, seu pai, embora ele ainda lutasse para aceitar esse fato, deveria tê-lo perturbado. Mas tudo que sentia era uma estranha pontada de algo que parecia perigosamente com ciúmes. Por que está me contando isso? Ele perguntou. Lyra se afastou da janela, caminhando lentamente até a mesa. Ela parou diretamente em frente a ele, tão perto que Kael podia sentir o perfume dela, algo floral misturado com especiarias, totalmente diferente dos cheiros ásperos das ruas que ele conhecera. Porque você precisa entender que eu sei o preço da lealdade. Sei o que significa escolher o reino sobre o coração. E sei o que acontece quando essa linha se torna borrada. Está tentando me avisar sobre algo? Estou tentando me avisar. As palavras saíram quase como um sussurro. Eles ficaram assim por um momento, olhando um para o outro através da pouca distância que os separava. Kael podia ver detalhes que nunca havia notado, pequenas manchas douradas nos olhos cinzentos de Lyra, a forma como sua respiração havia acelerado levemente, a tensão em sua mandíbula como se estivesse lutando contra algo. Então ela recuou bruscamente, quebrando o momento. É tarde. Você precisa descansar. Amanhã tem o Conselho de Finanças e você precisa estar alerta. Lyra. Boa noite, Majestade. Ela já estava na porta, sua postura de volta à formalidade rígida. Mas quando olhou para trás uma última vez, Kael viu algo em seus olhos que o deixou acordado por horas depois que ela se foi. Algo que parecia perigosamente com desejo. Os dias seguintes foram tortura de um tipo diferente. Lyra ainda aparecia para as lições noturnas, mas havia uma nova tensão entre eles, fios invisíveis que puxavam e repeliam simultaneamente. Kael se pegava observando-a durante as reuniões do conselho, notando coisas que nunca havia prestado atenção antes. A forma como ela mordia o lábio inferior quando estava pensando. O modo como seus dedos tamborilavam na mesa quando estava impaciente. A curva de seu pescoço quando inclinava a cabeça. Eram observações perigosas. Ele sabia disso. Você está distraído, Lyra disse bruscamente durante uma sessão sobre tratados comerciais. Eles estavam na biblioteca privada, cercados por livros antigos e o cheiro de pergaminho. Isso não pode acontecer. Lady Selene chega em 3 dias para discutir termos, e ela vai devorar você se perceber fraqueza. Não estou distraído, Kael mentiu. Está sim. Você leu o mesmo parágrafo 3 vezes sem absorver nada. Ela se levantou e veio até ele, tomando o documento de suas mãos. O que está acontecendo? Kael a encarou. Eles estavam muito perto novamente, e ele podia ver a tensão no corpo dela, a mesma tensão que sentia no próprio. Você sabe o que está acontecendo? Não. Mas a negação soou fraca. Você sentiu também. Naquela noite. Quando me contou sobre Tarian. As faces de Lyra coraram levemente, a primeira vez que Kael havia perder a compostura.
Isso é inapropriado. Você é o rei. Eu sou sua conselheira. E eu fui amante do meu pai. Eu sei. Kael se levantou, e agora eles estavam tão perto que apenas centímetros os separavam. Mas ele está morto. E nós estamos vivos. Não é tão simples. A voz de Lyra tremeu. Você não entende o que está pedindo. O que significaria se... Se o quê? Se admitíssemos que há algo entre nós. Kael sabia que estava ultrapassando limites, mas semanas de tensão acumulada estavam transbordando. Eu vejo como você me olha, Lyra, da mesma forma que eu te olho. Você está confundindo gratidão com... Não estou confundindo nada. Ele levantou a mão, hesitando a centímetros de seu rosto. Você pode me ensinar sobre política, sobre guerra, sobre como ser rei. Mas não pode me ensinar a não sentir isso. Lyra fechou os olhos, e quando os abriu novamente, havia dor neles. Tarian disse a mesma coisa. Palavra por palavra. Quando começamos. Ela se afastou, colocando a mesa entre eles como uma barreira. Eu tinha 24 anos. Ele era o rei, poderoso, carismático. Pensei que fosse amor. Mas era só poder. A atração pelo poder. Isso não é sobre poder. Sempre é sobre poder. Sua voz ficou mais dura. Você acha que não reconheço os padrões? Filho e pai, ambos me querendo quando estou em posição de autoridade sobre vocês. Quando sou a que ensina, a que guia. É só uma fantasia, Kael. Uma que eu não posso me dar ao luxo de reviver. As palavras cortaram, mas Kael não recuou. Você está certa. Tarian era poderoso, carismático. Era tudo que eu não sou. Mas sabe qual é a diferença? Ele caminhou ao redor da mesa até estar diante dela novamente. Ele te usou. Eu nunca faria isso. Como você pode prometer algo assim? Sussurrou Lyra. Você nem sabe quem é ainda. O trono muda pessoas. Eu vi acontecer. Então me observe. Me teste. Mas não finja que o que há entre nós não é real. Por um momento, Kael pensou que ela fosse ceder. Viu a luta em seus olhos, o desejo batalhando contra a razão. Mas então ela endireitou os ombros, e a máscara de controle voltou. Você tem razão, ela disse, sua voz de volta ao tom profissional. Há algo aqui. Mas isso é exatamente porque não podemos agir sobre isso. O reino precisa de você focado. E eu preciso ser sua conselheira, não sua. Ela parou, incapaz de terminar. Então o que fazemos? Fazemos nosso trabalho. Mantemos distância apropriada. E esperamos que isso passe. Mas até ela não soou convencida. Uma batida urgente na porta interrompeu qualquer resposta. Um guarda entrou, curvando-se. Majestade, Senhora Lyra. O general Dario solicita presença imediata na sala de guerra. Há notícias do norte. A máscara profissional de Lyra foi completa instantaneamente. Que tipo de notícias? Corvain mobilizou suas tropas. Estão marchando para o sul. O sangue de Kael gelou. Ele está vindo para a capital? Parece que sim, Majestade. E traz 10.000 homens com ele. Lyra e Kael trocaram olhares. O momento pessoal foi engolido pela crise política. Mas enquanto seguiam o guarda pelos corredores, Kael sentiu os dedos de Lyra roçarem brevemente os seus, um toque tão rápido que poderia ter sido imaginado. Mas ele sabia que não foi. A sala de guerra era um caos controlado. Mapas cobriam a mesa central, marcados com peças que representavam exércitos e fortalezas. General Darius estava inclinado sobre eles, movendo marcadores com a precisão de quem havia lutado em dezenas de campanhas. Capitão Teron estava ao seu lado, e diversos mensageiros iam e vinham com relatórios. Quanto tempo até eles chegarem? Kael perguntou sem preâmbulo. 2 semanas se mantiverem o ritmo atual, Darius respondeu, apontando para a rota marcada no mapa. 3 se o clima piorar. Corvain está sendo inteligente, movendo-se sob pretexto de proteger a capital de ameaças externas. Ameaças que não existem, Lyra disse acidamente. É uma jogada para forçar sua mão, Majestade. Ele quer te fazer reconhecê-lo como o protetor do reino,
essencialmente tornando-o regente de fato. E se eu não o reconhecer? Então ele tem um exército na sua porta e você parece fraco por não ter impedido. Theron cruzou os braços. É um xeque-mate político. A menos que mobilizemos primeiro, Dario sugeriu. Temos 5.000 homens na capital. Se convocarmos as legiões do sul. Isso levaria semanas, Lyra interrompeu. E no momento em que você começa a mobilizar abertamente, outras casas nobres vão fazer o mesmo. Você desencadeia exatamente a guerra civil que estamos tentando evitar. Kael estudou o mapa, sentindo o peso de cada decisão. 10.000 homens contra 5.000. Não eram boas chances, mesmo se quisesse lutar. Mas ceder a Corvain significaria entregar seu poder antes mesmo de consolidá-lo. E se eu for até ele? Kael disse subitamente. Todos olharam para ele como se tivesse enlouquecido. Com todo respeito, majestade, isso seria suicídio, Darius disse. Você estaria se colocando completamente em poder dele. Ou estaria chamando seu blefe. Kael se inclinou sobre a mesa. Corvain quer parecer o salvador do reino, certo? O leal duque protegendo um rei jovem e inexperiente. Mas se eu cavalgar até ele com uma pequena escolta, sem exército, sem ameaça, o que ele faz? Te mata e toma o trono, Theron disse imediatamente. Não na frente de seus próprios homens, Lyra disse lentamente, entendendo a lógica. Se Corvain te matar quando você vier desarmado buscando o conselho do leal duque, ele se torna um regicida. Perde qualquer reivindicação de legitimidade. Exatamente. Ele fica preso em seu próprio teatro político. Kael olhou para cada um deles. É arriscado. Mas é melhor que guerra aberta. É insano, Darius protestou. Um rei não se coloca em risco dessa forma. Tarian não faria isso, Lyra admitiu. Ele enviaria um exército ou negociaria da segurança do palácio. Eu não sou Tarian. Kael disse firmemente. E talvez seja a hora de Corvain descobrir isso. Theron soltou uma risada curta. O garoto tem coragem, vou dar isso a ele. Coragem ou estupidez costumam parecer iguais, Darius murmurou, mas Kael podia ver consideração em seus olhos. Se fizer isso, precisa de proteção adequada. Meus melhores homens. 20 soldados, não mais, Kael negociou. Escolta de honra, não força de invasão. E eu vou com você, Lyra disse. Não era uma pergunta. Lyra, Kael começou. Você vai precisar de alguém que conheça Corvain, que entenda como ele pensa. Seus olhos desafiaram qualquer argumento. E alguém que possa te impedir de dizer algo estúpido que nos mate a todos. Apesar da tensão, Kael quase sorriu. Justo. As próximas horas foram gastas planejando detalhes. Rotas, suprimentos, mensagens a serem enviadas. Quando finalmente terminaram, era quase amanhecer. O conselho se dispersou, deixando apenas Kael e Lyra na sala de guerra. Você percebe que pode realmente morrer fazendo isso? Lyra disse baixinho. Percebi. Mas qual é a alternativa? Esconder-me no palácio enquanto Corvain decide o futuro do reino? A alternativa é sobreviver. Ela se aproximou dele, e a tensão pessoal que haviam estado evitando voltou com força total. Você é importante, Kael. Para o reino. Para. Ela parou. Para você. Ele terminou. Lyra fechou os olhos. Isso não pode acontecer. Não agora. Não quando tudo está tão frágil. E quando vai poder acontecer? Quando eu tiver provado que sou um bom rei. Quando tiver sobrevivido a todas as conspirações. Quando for velho e seguro. Kael pegou sua mão, o primeiro toque deliberado entre eles. A vida não funciona assim. Não para pessoas como nós. Pessoas como nós não têm o luxo de seguir o coração, Lyra sussurrou, mas não puxou a mão de volta. Temos responsabilidades. E se eu te dissesse que você é uma delas? Que manter você segura, mantê-la perto, é tão importante quanto qualquer decisão de Estado. Eu diria que você está confundindo dependência com afeto. Mas sua voz tremeu. Eu sou sua mentora. Você confia em mim porque precisa confiar em alguém. Não.
Kael usou a mão livre para tocar seu rosto gentilmente, dando-lhe tempo para recuar. Ela não recuou. Confio em você porque você me mostrou verdade em um mundo de mentiras. Porque você me desafia quando todos os outros apenas concordam. E porque quando olho para você, vejo mais do que a conselheira ou a ex-amante de Tarian. Vejo Lyra. Kael. Era quase um gemido. Diga que não sente o mesmo, ele a desafiou. Olhe nos meus olhos e diga que não há nada aqui. Por um longo momento, ela apenas o encarou. Então, tão suavemente que quase não foi um movimento, ela se inclinou e encostou a testa na dele. Não era um beijo, mas era mais íntimo de alguma forma, uma rendição parcial, um reconhecimento do que existia entre eles. Eu não posso dizer isso, ela admitiu, sua respiração quente contra o rosto dele. Por que seria mentira? E você está certo, eu não minto para você. Eles ficaram assim, congelados no limiar de algo irreversível. Então Lyra recuou, compondo-se. Mas isso não muda nada. Ainda não podemos agir sobre isso. Ainda há muito em jogo. Então quando voltarmos de Corvain vivos, Kael disse, vamos ter essa conversa novamente. Sem desculpas. Sem esconder-se atrás do dever. Se voltarmos vivos, Lyra corrigiu, mas havia o fantasma de um sorriso em seus lábios. Agora vá descansar. Temos uma longa viagem pela frente. Enquanto Kael saía da sala de guerra, ele olhou para trás uma vez. Lyra ainda estava parada perto da mesa de mapas, sua silhueta recortada contra a luz fraca da manhã. E ele soube, com certeza absoluta, que algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Para melhor ou pior, o destino deles agora estava entrelaçado de uma forma que ia muito além de rei e conselheira. Eles partiram ao amanhecer com 20 soldados, 4 carroças de suprimentos e um céu ameaçador que prometia chuva. Kael cavalgava na frente com Lyra ao seu lado, ambos usando capas de viagem pesadas contra o frio do outono. A estrada real que levava ao norte era larga e bem mantida perto da capital, mas Kael sabia que logo se deterioraria em trilhas lamacentas à medida que se aproximassem das terras de Corvain. Lyra havia estado estranhamente silenciosa desde a partida. Ela cavalgava com postura perfeita, olhos fixos na estrada à frente, perdida em pensamentos que Kael não conseguia decifrar. A intimidade da noite anterior parecia ter criado um muro em vez de uma ponte, como se ela estivesse se forçando de volta à distância profissional. Você vai me ignorar a viagem inteira? Kael finalmente perguntou quando estavam algumas horas fora da capital. Não estou ignorando. Estou pensando. Sobre todas as formas que isso pode dar errado. Ela olhou para ele brevemente. Corvain não é estúpido. Ele vai tentar te manipular, te fazer parecer fraco. E se ele conseguir? Ele não vai conseguir. Você não conhece esse homem. Lyra diminuiu o ritmo de seu cavalo para que ficassem ligeiramente atrás dos soldados da frente. Corvain foi general por 20 anos antes de herdar o ducado. Ele lutou na Guerra das Fronteiras ao lado de Tarian. É um estrategista brilhante e absolutamente implacável. Você o conhece bem. Bem o suficiente. Ele tentou me recrutar uma vez, alguns anos atrás. Ofereceu ouro, terras, poder. Tudo o que eu precisava fazer era virar contra Tarian e apoiar sua reivindicação ao trono. E você recusou. Obviamente. Um sorriso amargo tocou seus lábios. Lealdade pode ser uma maldição, mas é a única moeda que realmente importa na política. Corvain nunca entendeu isso. Para ele, tudo é transacional. Então como eu lido com alguém assim? Lyra pensou por um momento. Não tente superá-lo em estratégia, ele tem décadas de experiência sobre você. Em vez disso, use o que ele não espera. Honestidade. Vulnerabilidade. Corvain está acostumado com jogos de poder. Mas um rei que simplesmente diz a verdade, isso vai desestabilizá-lo. Parece arriscado. Toda essa viagem é arriscada. Ela olhou para ele, e havia algo intenso em seu olhar. Mas se alguém pode fazer isso funcionar, é você. Você tem algo que Tarian nunca teve. O quê? Humanidade genuína. As pessoas sentem isso. E no final, isso vale mais que todos os exércitos de Corvain. A chuva começou ao meio-dia,
uma garoa fria que gradualmente se transformou em um dilúvio. Eles foram forçados a buscar abrigo em uma estalagem abandonada na beira da estrada. O telhado estava parcialmente desabado, mas um dos cantos permanecia seco o suficiente para fazer acampamento. Enquanto os soldados estabeleciam o perímetro e cuidavam dos cavalos, Kael e Lyra se encontraram sozinhos em um pequeno quarto nos fundos da estalagem. Alguém havia deixado lenha seca, e Kael conseguiu fazer uma fogueira que encheu o espaço com luz vacilante. Não tão diferente de onde eu costumava dormir, Kael comentou, olhando ao redor do quarto deteriorado. Exceto que agora você tem uma escolta e o destino de um reino dependendo de você. Lyra estava tirando sua capa molhada, revelando o vestido de viagem por baixo, mais prático que suas roupas de corte, mas ainda de qualidade fina. Como se sente sobre isso? Aterrorizado a maior parte do tempo. Bom, medo te mantém alerta. Ela se sentou perto do fogo, estendendo as mãos para o calor. Seu cabelo escuro havia se soltado parcialmente do coque, caindo em mechas úmidas sobre os ombros. Sem as armaduras sociais da corte, ela parecia mais jovem, mais vulnerável. Kael se sentou ao lado dela, consciente do pequeno espaço entre eles. Posso perguntar algo pessoal? Depende do que é. Como começou? Entre você e Tarian. Lyra ficou quieta por tanto tempo que Kael pensou que ela não responderia. Então ela suspirou. Eu era jovem. Ambiciosa. Tinha acabado de ser nomeada conselheira júnior, e Tarian, ele era magnético. Poderoso de uma forma que eu nunca havia experimentado. E ele me via. Realmente me via, não apenas como um rosto bonito, mas como uma mente afiada que poderia ajudá-lo a governar. Você o amava? Eu pensei que sim. Agora não tenho certeza. Talvez tenha amado a ideia dele. O poder, a posição. Ou talvez tenha amado quem eu era quando estava com ele. Ela olhou para Kael. Por que está perguntando? Porque preciso entender. Se isso, o que está acontecendo entre nós, é apenas história se repetindo. Se você está vendo Tarian em mim. Você não é nada como ele. As palavras saíram com convicção feroz. Tarian era calculado. Cada ação, cada palavra era parte de um plano maior. Ele me queria, sim, mas também me usou. Para informações, para influência, para validar suas próprias decisões. No final, eu era uma ferramenta conveniente. E eu? Lyra se virou completamente para encará-lo. Você me faz sentir coisas que tentei enterrar quando Tarian morreu. Me faz questionar escolhas que pensei ter feito há anos. E sim, isso me apavora. Por quê? Por que não posso me dar ao luxo de sentir isso? Não agora. Não quando o reino está à beira do colapso e você precisa de mim focada. Sua voz caiu para um sussurro. E por que se isso der errado, se eu perder você como perdi Tarian? Você não vai me perder. Você não pode prometer isso. Estamos indo encontrar um homem que pode muito bem nos matar a ambos. Lágrimas brilhavam em seus olhos, a primeira vez que Kael a vira perto de chorar. E a parte pior é que eu me importo o suficiente agora que a ideia de te perder dói mais do que qualquer pensamento sobre o reino desmoronando. Kael pegou sua mão, entrelaçando seus dedos. Lyra, olhe para mim. Ela o fez, e ele viu tudo que ela estava tentando esconder: medo, desejo, conflito, algo que poderia ser amor ou poderia ser o início dele. Eu não vou deixar Corvai me matar, ele disse firmemente. Porque tenho algo que Tarian nunca teve. Algo pelo que vale a pena lutar. O reino. Você. As palavras ficaram suspensas entre eles. Então, sem pensar, sem planejar, Kael se inclinou e beijou-a. Por meio segundo, Lyra ficou paralisada. Depois ela retribuiu o beijo com intensidade que o pegou de surpresa, anos de negação e controle se desfazendo de uma vez. Suas mãos foram para o cabelo dele, puxando-o para mais perto, e Kael a envolveu em seus braços sentindo o corpo dela pressionar contra o seu. Não era um beijo suave ou exploratório. Era fome, necessidade, meses de tensão finalmente explodindo. Kael podia sentir as batidas aceleradas do coração de Lyra, sua respiração entrecortada, o modo como ela se agarrava a ele como se estivesse se afogando. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego.
Lyra encostou a testa na dele, seus olhos ainda fechados. Isso é loucura, ela murmurou. Provavelmente. Estamos arriscando tudo. O reino, nossas posições, tudo. Eu sei. E não me importo. Ela abriu os olhos, e o que ele viu neles o desarmou completamente. Deus me ajude, Kael, mas não me importo mais. Eles se beijaram novamente, mais devagar desta vez, saboreando. E por aquela noite, na estalagem abandonada enquanto a chuva caía lá fora, eles esqueceram sobre reinos e guerras e responsabilidades. Havia apenas eles dois, e o fogo que queimava entre eles. A fortaleza de Corvain se erguia contra o céu cinzento como uma cicatriz na paisagem, toda pedra escura e torres angulares, construída para a guerra e não para a beleza. Kael sentiu um arrepio quando passaram pelos portões, consciente de que estavam entrando no covil do lobo. Corvain os esperava no salão principal, sentado em uma cadeira que era quase um trono. Ele era exatamente como Kael imaginara, alto, largo nos ombros, com cabelos grisalhos cortados militarmente e olhos que avaliavam tudo como um campo de batalha. Cicatrizes marcavam seus braços e rosto, testemunhos de décadas de guerra. Majestade! Corvain se levantou e fez uma reverência que era tecnicamente apropriada mas claramente relutante. Que honra receber sua visita, embora inesperada. Duque Corvain. Kael desceu de seu cavalo, recusando ajuda. Lyra permaneceu a 2 passos atrás dele, presença silenciosa mas vigilante. Agradeço por me receber. Achei melhor discutirmos suas preocupações pessoalmente. Minhas preocupações? Corvain sorriu, mas não alcançou seus olhos. Meu jovem rei, minha única preocupação é a segurança do reino. Por isso mobilizei minhas forças, para proteger Eldamar de ameaças externas. Engraçado. A maioria das ameaças externas não vem do sul. Kael subiu os degraus até estar no mesmo nível que Corvain. Mas seu exército está marchando diretamente para minha capital. Um silêncio tenso caiu sobre o salão. Os soldados de Corvain, pelo menos 50 deles ladeando as paredes, tocaram discretamente suas armas. Os 20 homens de Kael pareciam patéticos em comparação. Direto ao ponto. Corvain estudou-o com novo interesse. Dizem que você foi criado nas ruas. Talvez tenha aprendido alguma coragem lá. Aprendi que homens honestos não escondem suas intenções atrás de palavras floridas. Kael não recuou. Então vamos ser honestos. Você quer meu trono. Acha que um bastardo sem treino não merece governar. E está aqui para ou me forçar a ceder poder, ou me remover completamente. Murmúrios correram pelos soldados de Corvain. O próprio duque ficou muito quieto, sua expressão ilegível. Então ele riu, uma gargalhada alta e genuína. Por todos os deuses, garoto, você tem mais fígado do que seu pai alguma vez teve. Corvain gesticulou. Venha. Vamos conversar em particular. Você também, senhora Lyra. Sei que não deixa seu filhote sem supervisão. Eles foram levados a uma câmara menor, circular, com uma mesa no centro e mapas nas paredes. Corvain dispensou todos os guardas exceto 2, os mesmos que flanqueavam Kael. Vinho. Corvain ofereceu, já servindo 3 taças sem esperar resposta. É de minhas próprias vinhas. Uma das poucas coisas agradáveis nestas terras congeladas. Se quisesse nos envenenar, haveria formas mais sutis, Lyra disse, mas pegou a taça. Verdade. E mais eficientes. Corvain bebeu profundamente. Mas não quero veneno. Quero conversa franca, já que seu rei parece preferir assim. Então converse, Kael disse. Corvain se sentou, gesticulando para que eles fizessem o mesmo. Muito bem. Sim, mobilizei meu exército. Não é para proteção externa. É para garantir que quando a guerra civil inevitável começar, eu esteja em posição de força. Você fala dela como se fosse certa, Lyra observou. Não é? Olhem para a situação honestamente. Um rei não testado que apareceu do nada. Nenhuma base de poder. Nenhuma aliança sólida. Lady Selene já está comprando lealdades. Outra está envenenando mentes com sua retórica religiosa. E há pelo menos 3 casas menores que veem oportunidade no caos.
Corvain se inclinou para a frente. Dentro de 6 meses, Eldamar estará em chamas. A única questão é quem ficará em pé no final. E você quer garantir que seja você, Kael disse. Eu quero garantir que seja alguém competente. Corvain olhou diretamente para ele. Deixe-me ser franco, garoto. Você me surpreendeu vindo aqui. Mostrou coragem. Mas coragem não governa reinos. Experiência sim. Habilidade sim. E perdoe minha franqueza, mas você não tem nenhuma das duas. Então me ajude a obtê-las. As palavras surpreenderam até Kael. Mas uma vez ditas, ele as dobrou. Você está certo. Eu não sei o que estou fazendo. Mas estou disposto a aprender. E prefiro aprender com você do que lutar contra você. Corvain piscou, claramente não esperando isso. Você está me pedindo para ser seu conselheiro? Estou pedindo para ser meu aliado. Você tem exércitos, experiência, o respeito dos outros nobres. Coisas que eu não tenho. Mas eu tenho legitimidade. E o apoio das pessoas comuns. Juntos, poderíamos estabilizar o reino. Separados, destruímos tudo tentando sobreviver. Fascinante. Corvain olhou para Lyra. Isso é estratégia sua? É dele, Lyra disse, e havia orgulho em sua voz. Eu o ensinei sobre política. Mas isso é pura inteligência de sobrevivência. Corvain se recostou, dedos tamborilando no braço da cadeira. E o que eu ganho com isso? Além de servir a um rei que ainda está aprendendo a não tropeçar na própria capa. Influência real em vez de poder conquistado por força. Se você tomar o trono militarmente, passará cada dia lutando contra revoltas e contestações. Mas se me apoiar publicamente, se ajudar a consolidar meu governo, você se torna indispensável. O poder atrás do trono. Kael pausou. E quando eu inevitavelmente cometer erros, você estará lá para corrigi-los. Sem precisar derramar sangue. Um longo silêncio seguiu. Kael podia sentir Lyra tensa ao seu lado, pronta para qualquer coisa. Os 2 guardas na porta estavam igualmente alertas. Finalmente, Corvain falou. Seu pai teria me oferecido títulos vazios e promessas ocas. Teria tentado me manipular enquanto planejava minha queda. Ele estudou Kael intensamente. Mas você apenas colocou a verdade na mesa. Admitiu fraqueza e pediu ajuda. Isso é ou extremamente estúpido ou extremamente inteligente. Pode ser ambos, Kael admitiu. Corvain riu novamente. Eu gosto de você, garoto. Contra todo o meu melhor julgamento, eu realmente gosto. Ele se levantou, estendendo a mão. Muito bem. Você tem sua aliança. Mas com condições. Que condições? Primeira, eu comando toda a reestruturação militar. Seu exército é patético e precisa de trabalho sério. Segunda, você me ouve quando se trata de estratégia. Não precisa sempre concordar, mas precisa ouvir. Terceira, quando Selene ou Otran fizerem suas jogadas, e vão fazer, você me deixa lidar com eles minha maneira. Que maneira é essa? A maneira eficiente, que às vezes significa suja. Corvain não suavizou as palavras. Você pode ser o rei idealista, garoto. Mas alguém precisa fazer o trabalho sujo. Esse alguém sou eu. Kael olhou para Lyra, que assentiu levemente. Então ele pegou a mão de Corvain. Acordo. Mas uma condição minha, nenhuma morte desnecessária. Se há um caminho para resolver algo sem sangue, tentamos esse primeiro. Justo. Embora desnecessária seja relativa. Corvain apertou firmemente. Bem-vindo à política real, majestade. É mais suja do que as ruas onde você cresceu. A viagem de volta à capital foi completamente diferente da ida. Corvain insistiu em enviar 500 de seus homens como escolta de honra, um gesto público de apoio que enviaria ondas através de toda a corte. Mais importante, ele vinha pessoalmente, alegando querer ver o estado lamentável das defesas da capital. Durante os 3 dias de viagem, Corvain trabalhou incansavelmente, ensinando Kael sobre formações militares, política de alianças, e as dezenas de pequenas casas nobres cujo apoio ou oposição podia virar a balança de poder. Era exaustivo,
mas Kael absorvia tudo como uma esponja. Lyra observava essas lições com expressões mistas. Ela claramente aprovava que Kael estivesse aprendendo, mas havia tensão em tê-la influência diminuída. Corvain era assertivo de formas que desafiavam sua autoridade como principal conselheira. Na segunda noite, acampados em um vale protegido, Kael finalmente conseguiu um momento sozinho com ela. Encontrou-a afastada do acampamento principal, olhando para as estrelas. Você está evitando-me, ele disse suavemente. Estou dando espaço para você e seu novo mentor. Não havia amargura em sua voz, mas havia algo, resignação, talvez. Corvain é útil. Mas não é você. Não. Lyra o encarou. Ele está te ensinando o que eu não posso. Estratégia militar, pensamento tático. Talvez você precise dele mais do que precisa de mim. Lyra. Kael se aproximou, pegando suas mãos. O que aconteceu naquela estalagem? Foi um erro. As palavras saíram rápidas, defensivas. Deixamos a situação nos superar. Mas agora temos aliança com Corvain, e ele não pode saber sobre nós. Ninguém pode. Por quê? Por que daria a ele alavancagem? Por que pareceria que o rei está sendo controlado por sua conselheira através de sedução? Por que ela parou, fechando os olhos? Por que complicaria tudo ainda mais do que já é? Ou talvez você esteja com medo, Kael disse gentilmente. Com medo de que isso seja real. Que não seja apenas repetição do que você teve com Tarian. E se eu estiver com medo? Lyra puxou as mãos de volta. Tenho direito de estar. Já trilhei esse caminho antes, Kael. Sei onde leva. Dor, complicações, eventualmente ressentimento quando o poder inevitavelmente cria distância. Eu não sou Tarian, Kael insistiu. Quantas vezes preciso dizer isso? Até que seja verdade. Até que você prove que poder não te mudará. Ela se virou para partir, depois parou. Você quer saber a verdadeira razão pela qual terminei com Tarian? Não foi porque ele estava doente. Foi porque percebi que ele me via como posse. Algo para usar e controlar. E tenho medo que, eventualmente, todos os homens com poder vejam mulheres assim. Então teste-me. Kael a seguiu quando ela começou a caminhar de volta ao acampamento. Estabeleça limites. Me diga não. Me desafie. E observe como eu respondo. Estou dizendo não agora. Para isso. Ela gesticulou entre eles. E você está tentando mudar minha opinião. Kael parou, percebendo que ela estava certa. Você quer que eu aceite isso? Que simplesmente finja que nada aconteceu? Quero que você foque no reino. Em sobreviver às próximas semanas quando Selene e Otran descobrirem sobre sua aliança com Corvain. Em se tornar o rei que prometeu ser. Lyra o encarou, e havia lágrimas em seus olhos. E quero parar de sentir que estou traindo Tarian ao querer você. As palavras finalmente quebraram a compreensão de Kael. Você ainda o ama. Depois de tudo. Não. Mas me sinto culpada de qualquer forma. Porque ele confiou em mim. Porque no final, eu era a única coisa que ele tinha. E agora estou me apaixonando por seu filho e me sinto como se estivesse cometendo a maior traição possível. Lyra. Não. Ela levantou a mão. Por favor, apenas, me dê tempo. Para processar isso. Para descobrir se o que sinto é real ou apenas história se repetindo. E você use esse tempo para provar que pode ser o rei que Eldamar precisa. Não por mim. Por você. Ela desapareceu entre as tendas antes que Kael pudesse responder. E ele ficou sozinho sob as estrelas, sentindo-se mais perdido do que em qualquer momento desde que Lyra primeiro aparecerá naquele beco em Valdris. A chegada de volta à capital foi triunfante. Corvain marchando ao lado do rei, 500 soldados em formação perfeita, tudo enviava uma mensagem clara. Kael não estava sozinho. Tinha o apoio do general mais respeitado do reino. Mas também despertou os inimigos. Lady Selene solicitou audiência privada no mesmo dia. Ela entrou na câmara do trono como uma gata, toda graça e perigo mal disfarçado. Seus vestidos caros brilhavam com joias, e seus olhos calculavam cada detalhe do ambiente. Majestade!
Sua reverência era perfeita, mas obviamente performática. Que jogada inteligente, garantir Corvain. Devo admitir, subestimei você. A maioria das pessoas faz. Kael disse do trono, Lyra de um lado e Corvain do outro. Em que posso ajudá-la, Lady Selene? Quero propor uma aliança. Ou melhor, investimento. Ela sorriu. Minhas casas mercantes controlam 70% do comércio de grãos em Eldamar. Com o inverno chegando, esse grão se tornará mais valioso que ouro. E você quer vender para o reino a preço inflacionado? Lyra disse friamente. Quero garantir que o reino sobreviva ao inverno. Selene corrigiu. Por uma parceria razoável, é claro. Digamos, um assento permanente no Conselho Real e direitos comerciais exclusivos nos portos do Sul. Isso seria entregar um terço da economia real a você, Corvain rosnou. Seria garantir que as pessoas não morram de fome. Selene não perdeu a compostura. E majestade, antes de recusar, considere, eu posso cortar todo o fornecimento de grãos amanhã. Simplesmente não vender para cidadãos de Eldamar. Exportar tudo para reinos vizinhos por preços maiores. O que você acha que aconteceria então? Motins. Revoltas. Colapso completo. Lyra disse o que todos estavam pensando. Exato. Então vejamos isso pelo que é, não uma extorsão, mas uma proposta de negócio. Selene se sentou sem ser convidada. Você me dá poder formal, eu garanto que ninguém morra de fome. Todos ganham. Kael sentiu raiva queimando em seu peito. Era chantagem nua e crua. Mas era também realidade. Selene tinha eles nas mãos, e ela sabia disso. Deixe-me pensar sobre isso, ele disse finalmente. E consultar meus conselheiros. Claro. Você tem até amanhã. Selene se levantou graciosamente. Depois disso, meus preços aumentam. Oferta e demanda, você entende. Quando ela saiu, Corvain explodiu. Aquela cobra. Deveríamos simplesmente confiscar seus grãos. E iniciar uma guerra com todas as casas mercantes, Lyra disse cansadamente. Ela tem aliados. Muitos. Então o que fazemos? Kael perguntou. Você aceita metade do que ela quer? Lyra disse pensativamente. Assento no conselho, sim. Direitos exclusivos, não. E você adiciona cláusulas sobre preços máximos e distribuição obrigatória para áreas pobres. Ela nunca vai aceitar isso. Ela vai se você fizer parecer que é tudo o que pode oferecer. Se você parecer desesperado o suficiente. Lyra olhou para ele. E aqui está onde você usa sua maior força, humanidade. Apele para a consciência dela, se ela tiver alguma. Faça-a sentir que negar significa condenar crianças à morte. E se ela não tiver consciência? Então você improvisa. Corvain deu um tapinha em seu ombro. Bem-vindo ao governo, garoto. Naquela noite, Kael estava nos seus aposentos revisando os termos propostos quando Lyra entrou sem bater. Ela parecia exausta, seu cabelo solto e suas roupas menos formais. Precisamos conversar, ela disse. Sobre Selene. Sobre nós. Ela fechou a porta. Passei os últimos dias pensando. Sobre o que disse, sobre o que sinto, sobre tudo. Kael se levantou do desk. E você estava certo. Estou com medo. Com medo de repetir erros, com medo de trair a memória de Tarian, com medo de que isso nos destrua a ambos. Ela se aproximou dele. Mas também percebi algo. Medo não é razão suficiente para negar o que é real. Lyra. Deixe-me terminar. Ela pegou as mãos dele. O que sinto por você não é o que senti por Tarian. Com ele, era admiração, atração ao poder, talvez até amor em alguma forma distorcida. Mas com você, você me faz querer ser melhor. Me desafia. Me vê além da conselheira fria e calculista. Eu sempre vi você assim. Eu sei. E é por isso que isso assusta tanto. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Porque se eu me entregar a isso, se eu admitir o quanto me importo, então tenho algo a perder. E perder você seria. Kael a puxou para um abraço, sentindo-a tremer contra ele. Você não vai me perder.
nem eu a você. Não importa o que Selene, ou Otran, ou qualquer outro inimigo tente. Você não pode prometer isso. Não. Mas posso prometer tentar. E posso prometer que o que quer que aconteça entre nós, eu nunca vou te usar. Nunca vou te ver como posse ou ferramenta. Ele recuou o suficiente para olhar em seus olhos. Você é Lyra. Não minha conselheira. Não ex-amante de meu pai. Apenas Lyra. E isso é tudo que eu preciso que seja. Ela o beijou então, suave, lentamente, diferente da urgência desesperada da primeira vez. Era um beijo de escolha, não de impulso. De comprometimento, não de rendição. Quando se separaram, ela sussurrou: vamos manter isso privado. Pelo reino. Não porque tenho vergonha, mas porque não pode ser usado contra nós. Concordo. Mas Lyra. Ele sorriu. Eu não me importo quanto tempo leve. Não me importo que obstáculos apareçam. Isso é real para mim. E vou provar para você que não sou Tarian. Você já está provando. Todos os dias. Ela encostou a testa na dele. Agora vamos dormir. Amanhã você tem que convencer uma mercadora implacável a salvar seu reino por menos dinheiro do que ela quer. Só mais um dia de rei, Kael disse ironicamente. Exatamente. E pela primeira vez em semanas, Lyra sorriu genuinamente. A negociação com Selene levou 3 dias de ida e volta brutal. Mas no final, Kael conseguiu termos que alimentariam o povo sem entregar o reino. Selene não ficou feliz, mas aceitou, principalmente porque Corvain deixou claro que a alternativa era confisco militar de todos os seus grãos. Mas a vitória foi breve. No 4º dia após o acordo, o grão-sacerdote Otran fez sua jogada. Ele convocou uma assembleia pública na maior praça de Valdris e pregou por 6 horas sobre corrupção no palácio e reis ilegítimos. Milhares apareceram, e sua retórica inflamou metade deles em frenesi religioso. Ele está tentando iniciar uma insurreição, Corvain disse na reunião de emergência. Precisamos prendê-lo antes que seja tarde. Prender um líder religioso criaria mártires, Lyra argumentou. Metade do reino o vê como representante divino. Tocá-lo seria desastroso. Então o que sugere? Que deixemos ele venerar as massas contra nós. Sugiro que Kael vá até ele, publicamente, e desafie suas acusações de frente. Isso é suicídio, Teron protestou. A multidão está inflamada. Eles poderiam destroçá-lo. Ou poderiam ouvir. Lyra olhou para Kael. Você disse que sua força é a humanidade. Prove isso. Vá até outra não como rei ordenando obediência, mas como homem buscando compreensão. E se ele me rejeitar? Então improvisamos. Ela tocou sua mão brevemente, um gesto pequeno que ninguém mais notou. Mas confio em você. Kael foi à praça ao amanhecer do dia seguinte, sozinho exceto por 20 guardas mantidos à distância. Otran estava lá, pregando para uma multidão menor mas ainda substancial. Quando viu Kael se aproximar, ele parou. O rei impostor nos honra com sua presença, Otran anunciou, voz pingando sarcasmo. Vim ouvir suas preocupações, Kael disse alto o suficiente para todos ouvirem. Vim entender por que acha que não mereço a coroa. Porque você é bastardo. Não ungido. Não santificado pelos deuses. Verdade. Sou bastardo. Kael não negou. Filho de uma cantora de taverna e um rei que cometeu erros. Não fui criado em palácios ou ensinado por sacerdotes. Aprendi sobre sobrevivência em becos e sobre fome em sarjetas. A multidão murmurou, incerta. Mas talvez, Kael continuou, seja exatamente por isso que devo ser rei. Porque entendo essas pessoas que você diz servir. Porque vivi a vida delas. E porque cada decisão que tomo é baseada em isso vai ajudar quem mais precisa, não isso vai me dar mais poder. Palavras bonitas, Otran cuspiu. Mas não fazem você divino. Correto. Não sou divino. Sou humano. Cometo erros. Vou falhar às vezes. Mas tentarei sempre fazer o certo. Kael se virou para a multidão. E pergunto a vocês, preferem um rei que afirma perfeição divina? Ou um que admite imperfeição e pede sua ajuda para melhorar? Silêncio. Então uma voz,
uma mulher velha na frente, falou. Você foi o que distribuiu grãos. Nas semanas após sua coroação. Meus netos comeram pela primeira vez em dias por causa disso. Sim, Kael confirmou. Mais vozes se juntaram. Histórias de como as políticas de Kael, embora imperfeitas, haviam ajudado pessoas reais. Como ele pareceu diferente dos reis anteriores. Otran sentiu o momento escapando. Ele seduz vocês com migalhas, mas rejeita a ordem divina. Então deixe os deuses decidirem, Kael disse subitamente. Virou-se para Otran. Você diz falar por eles. Eu digo que servir pessoas é servir qualquer divindade que exista. Então proponho, deixe os deuses julgarem através das ações. Nós dois trabalhamos pelo próximo mês para ajudar o reino. Então o povo decide qual caminho preferem. Era um jogo arriscado. Mas também era impossível de Otran recusar sem parecer covarde. Aceito, Otran disse finalmente. E quando os deuses mostrarem que você é falso, você abdica. Se genuinamente for julgado como falho pelo povo, considerarei. Kael estendeu a mão. Temos um acordo. Otran olhou para a mão por um longo momento. Depois, relutantemente, apertou-a que comece o julgamento. Aquela noite, Lyra encontrou Kael em seus aposentos. Ela entrou e imediatamente o abraçou, apertando com força. Você foi brilhante hoje, ela murmurou contra seu peito. Você me ensinou bem. Não. Isso foi todo você. Ela recuou para olhá-lo. Kael, eu preciso dizer algo. Algo que venho tentando dizer há semanas. O quê? Eu te amo. As palavras saíram simples, sem adorno. Não como amei Tarian, se é que realmente o amei. Mas de verdade. Completamente. De uma forma que me assusta e me emociona simultaneamente. Kael sentiu algo expandir em seu peito. Lyra. Deixe-me terminar. Sei que é complicado. Sei que há riscos. Sei que pode destruir ambos se descobrirem. Mas não posso fingir mais. Não posso fingir que você é apenas meu rei, ou apenas meu aluno, ou apenas o filho de um homem que uma vez amei. Lágrimas escorriam por seu rosto. Você é a pessoa que me faz querer ser melhor. Que me faz sentir viva depois de anos apenas existindo. E se isso for traição ao reino ou a Tarian ou a qualquer outra coisa, então que seja. Porque pela primeira vez em minha vida, escolho meu coração sobre dever. Kael a beijou, derramando tudo que sentia naquele beijo. Gratidão, alívio, amor que crescerá nos cantos sombrios de sua alma e agora explodia em luz. Eu também te amo, ele disse quando se separaram. Desde aquele primeiro dia no beco, acho. Você era a primeira pessoa que me via como mais que lixo das ruas. E cada dia desde então você provou que eu estava certo em confiar em você. Eles ficaram abraçados enquanto a noite envolvia o palácio. Lá fora, o reino ainda cambaleava à beira do colapso. Inimigos ainda conspiravam. Desafios ainda esperavam. Mas naquele momento, nas sombras dos aposentos reais, apenas dois corações batiam em sincronia. Um rei aprendendo a governar. Uma conselheira aprendendo a amar sem medo. E um reino que, talvez, tivesse chance de sobreviver afinal. O futuro era incerto. Mas pela primeira vez, ambos sentiam que podiam enfrentá-lo juntos. E isso era suficiente.